Muito boa noite! Vamos lá para mais uma aulinha de ciências, encerrando aí a parte que a gente estava vendo até agora sobre ecossistemas brasileiros. A gente vai para a parte de distribuição das espécies na Terra. Bora lá! Ao estudar os biomas e a biodiversidade do planeta, observa-se que a distribuição dos seres vivos é diferente em várias regiões. Com isso, identificam-se que algumas espécies são naturalmente encontradas somente em áreas específicas, sendo chamadas de espécies endêmicas. Por exemplo, os cangurus são endêmicos da Austrália. O cacto maracatu é endêmico do Brasil, da Caatinga. Outras espécies são amplamente distribuídas, podendo ser encontradas naturalmente em vários continentes, como o pardal, ave que tem origem no Oriente Médio e que se dispersou pela Europa e Ásia. E essas espécies são chamadas de cosmopolitas. Então, espécies endêmicas vivem numa única região. Cosmopolita se espalham aí por outras regiões do planeta. Existem biomas bastante amplos, com características semelhantes, mas que mesmo assim apresentam espécies diferentes. Então, por que algumas espécies são encontradas naturalmente apenas em uma região e outras estão presentes em várias partes do planeta? Por que certas espécies que ocorrem em determinado lugar não aparecem em outros lugares, mesmo com semelhantes condições climáticas, como é o caso do urso polar, que ocorre no Ártico, mas não na Antártica. Então, o Ártico lá em cima, urso polar. Polo Sul não tem urso, certo? Então, pinguim nunca vai ser comido por um urso polar. Só tem pinguim no Polo Sul, só tem urso polar no Polo Norte. Encontrar a resposta para essas e outras questões somente é possível estudando as espécies atuais e extintas. A história da Terra e suas modificações que ocorrem no planeta com o passar dos milhões de anos. Biogeografia. A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies, ou seja, como se dispersam as espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo, ou como se distribuem, né? A distribuição geográfica dos organismos é influenciada por muitos fatores, incluindo a teoria da deriva continental, ou seja, o movimento dos continentes durante o passar do tempo. Os continentes são partes de grandes placas da crosta terrestre, litosfera, que se apoiam sobre o manto que se move muito lentamente. Há 250 milhões de anos, esses movimentos reuniram-se todos, reuniam, né, todos os continentes em um só. A gente chamava isso de Pangeia. Também havia um único oceano chamado de Pantalassa. Talasso quer dizer água salgada, tá? Talassoterapia. Há cerca de 200 milhões de anos, a Pangeia começou a se dividir. Em milhões de anos, esse único continente se fragmentou e os blocos continentais foram se afastando, formando inicialmente outros dois continentes, um ao norte, denominado Laurásia, e outro ao sul, denominado Gondwana, até que se atingiu a distribuição dos continentes como temos atualmente. Então, aqui a primeira separação, né? Norte, sul, e até atingir essa configuração atual. Alguns dos fatores que justificam a teoria da deriva continental são as formas dos continentes atuais, o que possibilita o seu encaixe, a similaridade das rochas encontradas na borda dos continentes e a identificação de fósseis de animais e plantas em diferentes continentes que hoje estão distantes entre si. Entre as evidências dos seres vivos já extintos, fósseis das mesmas plantas foram encontrados aí na África, no Brasil, na Austrália, na Índia e na Antártica.
entre outros lugares, sugerindo que esses continentes estavam mais próximos. Né? Outro indício da união dos continentes foram os fósseis de dinossauros encontrados apenas na África e na América do Sul. A imagem a seguir representa alguns dos fósseis encontrados em diferentes continentes, sugerindo uma proximidade entre essas regiões. Então, só para vocês verem aqui, né? Essa espécie aqui, ó, o Mesosaurus, que foi citado no texto, ele é encontrado nessa região que está pintada de vermelho aqui. E essa região que está pintada de vermelho aqui, atualmente, né? Ela fica aí aqui no sul da América do Sul e no sul da África. Então, ela é uma espécie que foi encontrada nessa região. Bem essa espécie aqui, ó, o tá ruim de ler aqui no meu slide, mas tem na apostila para vocês lerem aí o Sinognathus, parece que é. Essa área aqui, pintada em amarelo, agora estou pintando ela de vermelho, é a área em que foi encontrado, então, foram encontrados, né, fósseis desse animal, desse dinossauro, que pegava aí parte da América do Sul e parte da África Central também. A espécie também foi localizada aqui na África, na Índia e na Antártida, né, a mesma espécie. E nós temos uma espécie de planta, né, que foi encontrado o fóssil dela já praticamente, olha só quantos continentes, por quantos continentes passou esse último aqui, hein? Passou pela América do Sul, estou passando pela África, Madagascar, chega a pegar a Índia, vem aqui para a Antártida e pega um pedacinho da Austrália ainda. Olha que interessante. Né? Então são encontrados fósseis dessa planta em todas essas regiões aqui, certo? Placas tectônicas. Deixa eu ver se a câmera ainda está pegando aqui direitinho. Estou ali. Desde o início da teoria da deriva continental, considerou-se que o planeta Terra é dinâmico e está em constante movimento, mas faltava explicar como se dá a transformação desses continentes. Isso foi compreendido pelo entendimento de que a crosta terrestre não é contínua. Ela é formada por blocos, denominados placas tectônicas, que se estendem por os continentes até a base dos oceanos e estão em constante movimentação, já que estão em cima do manto, né, que é líquido, apoiadas sobre o magma que se encontra no manto terrestre que eu acabei de falar para vocês. A movimentação das placas tectônicas ocorre porque elas apresentam uma densidade menor do que o magma e que por isso acabam flutuando nele. O magma apresenta uma temperatura alta, em geral mais de 1000 graus Celsius, e se apresenta derretido, praticamente líquido. Quando o magma se aproxima da crosta terrestre, ele se esfria e tende a descer. Como o magma quente sobe e que se resfria, ele desce e se movimenta, e ao se movimentar empurra as placas tectônicas. Esse movimento cíclico de subida e descida do magma é chamado de movimento convicto ou corrente de convecção. Como as placas se deslocam, se aproximando ou se afastando umas das outras, elas podem colidir ou se distanciar aí, e isso acaba provocando os tais abalos sísmicos, que são terremotos, consequentemente podem formar aí tsunamis se forem no mar. Formam cadeias de montanhas, também podem originar vulcões e etc. Observe no mapa a seguir as principais placas tectônicas. Uma olhadinha lá nas placas. Característica do Brasil é ficar em cima, né, ou bem no meio de uma placa tectônica, por isso a gente não tem na atualidade vulcão nenhum no Brasil, né, mas temos a Cordilheira dos Andes que margeia aí todo o Brasil aqui na parte da América do Sul. Ok? Estudando aí a região costeira da África e da América do Sul, teve um importante papel na teoria da deriva continental, pois possibilitou a comprovação de que eram unidas e há aproximadamente 220 milhões de anos iniciaram a sua separação. Algumas das evidências observadas estão descritas a seguir. Então, além do formato que a gente pode observar aí, tem mais algumas coisinhas que a gente vai observar na imagem a seguir.
Olha lá. As regiões costeira brasileira e africana apresentam formações rochosas semelhantes em vários pontos, onde essas regiões estavam encaixadas. Por exemplo, a região sul do Brasil apresenta várias formações de rochas basálticas. Na região próxima ao litoral da Namíbia, onde as costas estavam teoricamente unidas no passado, também são encontradas grandes formações de rochas basálticas. Aqui o Brasil e aqui a Namíbia. Letra A, né? Brasil. Letra B, a Namíbia. Então, além daquele fóssil que a gente tinha falado lá anteriormente com vocês. A separação da América do Sul e da África possibilitou o surgimento do Oceano Atlântico, que levou milhões de anos para acontecer. Ela deve ter ocorrido simultaneamente em toda a sua extensão, e as análises levam a entender que o último elo físico entre os continentes se rompeu há cerca de 110 milhões de anos, na região onde corresponde a Paraíba e o Rio Grande do Norte, na porção brasileira, e na Nigéria, na parte africana. A gente encerra aqui, tem um monte de atividade para a gente fazer que começa na aula de ciências agora.